Oi, olha a gente aqui agora essa semana com um cara muito sensacional. Só pra vocês terem uma ideia, pra vocês verem como o LinkedIn funciona e liga pessoas. O Alan me procurou um tempão atrás, né, Alan? Já tem o quê? Uns 2, 3 meses? Acho que mais até, né? Acho que mais, Acho que na verdade é uns 4 ou 5 meses, por aí. Bem no começo da pandemia, quase, né? Sim, é verdade. Aquela coisa de, tipo, ninguém pode sair de casa, catástrofe nuclear, né? E aí... Então, tipo, Se bem que eu continuo até hoje nessa vida, né? Eu não saio, né? Tipo, eu só cresço, a minha curva só cresce pros lados, né? Tá terrível, né? E aí o Alan me procurou no LinkedIn pedindo indicação de alunos, de pessoas que eu conhecia, para uma série de vagas que ele tinha disponível, com foco em ciência de dados. Aí eu recomendei algumas pessoas, umas inclusive ele já conhecia, falou, não, esse cara eu sei que é bom, eu já conheço e tal. E aí a gente viu que a gente era tipo irmão gêmeo, a gente é muito parecido. E ficamos amigos. E aí eu falei, cara, Alan, eu quero muito te entrevistar pro canal, porque você tem um monte de coisa a agregar e eu preciso levar isso pro mundo. Então, ó, pra quem não conhece o Alan Silva, ele é formado em matemática, olha aí, mais um matemático no nosso canal, pela São Judas. Aí ele fez pós-graduação em criptografia na UFF, que é a Universidade Federal Fluminense. E depois fez um mestrado em ciência da computação na UFSCar, que é a Universidade Federal de São Carlos. E hoje tem uma bagagem absurda, trabalha numa empresa de software, então tem um cargo aí que é importante, que atua muito com ciência de dados. E para a gente começar, Alan, para as pessoas te conhecerem, até depois desse spoiler aí, de como a gente se conheceu, ou seja, que foi online, a gente ainda nunca nem se viu pessoalmente, mas a gente troca ideia todo dia. Sim, é verdade. Primeiro eu queria te agradecer, Alan, pelo seu tempo, pela sua disposição em falar aqui com a gente, então muito obrigada. E para todo mundo te conhecer e saber quem é o Alan, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa sua carreira, porque ela é bem curiosa, né? Você se formou em matemática, mas eu acredito que você começou a trabalhar antes disso. Aí eu queria entender por que você escolheu matemática, como que foi essa sua jornada, da onde veio essa ideia de criptografia, da onde veio a ideia do mestrado. Aí eu queria te ouvir um pouquinho para a gente te conhecer um pouco mais. Bacana, antes de tudo, eu que quero agradecer aí, para mim é motivo de muita alegria estar aqui, eu acho. Você é uma pessoa assim, que eu já escuto há um bom tempo, inclusive, falando da Adriana, da pessoa, da entidade Adriana, né? Por toda a sua passagem, toda a sua carreira aí. É muito engraçado, porque assim, a gente vê que os nossos caminhos, de forma indireta, eles já se cruzavam, né? Através dessa questão toda de trabalhar com dados e a questão de aplicação de ciência de dados. E é justamente isso que você falou, né? Eu acredito que nós aqui, até mesmo os acompanhantes aí do seu canal, a gente tem uma paixão, a gente tem um carinho especial por essa ciência, e é por aí que eu começo a minha história, tá? Inclusive. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Vocês vão ver que curioso vai ser uma palavra que eu vou usar bastante aqui para me descrever. Inclusive, para mim é até interessante, porque eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de eu falar do eu, Alan. E, assim, uma coisa que a Adriana enfatizou bastante, não, eu quero conhecer você, o eu, Alan, eu quero saber quem é o Alan. Então, acho que uma coisa que é muito curiosa aqui, de deixar... Então, eu sempre fui, novamente, sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde pequenininho, de entender a raiz das coisas, o como que funcionam as coisas. Coitada da minha mãe e do meu pai, sofreram muito com coisas que tinha em casa, que eu fui descobrindo as ferramentas e que ferramentas serviam para abrir aquela fase que toda criança passa. E aí eu descobri que eu tinha uma bala de prata ali, chamada martelo. E aí eu comecei a usar, e facilitava, né? Eu comecei a usar aquela bala de prata para tudo. Usar martelo para abrir despertador, na nossa época, né? Despertador, rádio relógio, e minha mãe ficava doida com isso, né? Mas era justamente por causa dessa curiosidade que eu tinha de conhecer e de ver o funcionamento, entender o funcionamento das coisas, que é uma coisa que eu nutro até os dias atuais. A gente vai seguir essa linha temporal aí, inclusive. E aí, o que aconteceu, tá? Adriana, qualquer coisa me corta, porque você sabe como eu sou, eu falo muito também. Vamos, Qualquer coisa me corta, se você vê que tá estourando muito.
Então, o que aconteceu? Eu comecei ali desde pequenininho nessa curiosidade, a me identificar com esse lado mais lógico, mais racional das coisas, e entender que a matemática, quando eu entrei na escola, era inclusive a matéria que eu mais me identificava. Assim, eu sempre fui um bom aluno, normalmente em todas as matérias, aquele aluno de passar cola, aquele nerd raiz, aquele nerd sofrido, aquela coisa de tipo ficar de ladinho ali enquanto os outros estão todos se divertindo e ser jogado de lado. Eu sempre tive essa coisa comigo, fui crescendo com isso, totalmente normal, não tive nenhum desvio, nenhum distúrbio psicológico por causa dessas coisas, sabe? Pelo contrário, hoje me chamam de palhaço, né? Quando vão me apresentar nas reuniões, esse aqui é o palhacinho da empresa, é o cara mais engraçado da empresa. Eu falo, pô, como assim, velho? Os caras nem me conhecem, já tá me apresentando como palhaço? Não tá, né? E aí, o que aconteceu? Com isso, surge a minha ligação com computador. Isso em meados lá dos anos, não queria falar, mas tá, ali no meio dos anos 90, ali, mais precisamente 95, 96, quando meu pai me deu, assim, aquela coisa, naquela época tinha aquela coisa de consórcio, né? Você fazia consórcio para tudo, porque a economia estava lá, era um estrupo, né? Você não conseguia comprar nada era difícil comprar alguma coisa à vista ou com dinheiro direto. Então, assim, tinha formas de compra e meu pai acabou fazendo, não falou pra gente, acabou fazendo um consórcio de um computador para mim, na época, um 486 DX2 com 4 MB de RAM. Era uma máquina pra época, pô, tomou joinha, né? E aí chegou o quê? O que aconteceu? Aí o meninão aqui, naquela fase de moleque, todo paquitão, né? Legal, agora eu tenho um computador, já era fase de videogames também, então a gente fazia o possível, porque minha mãe era bem rígida nessa parte. Você só vai ligar o videogame nas suas férias. Então você tem que tirar nota boa, passar direto para você poder ligar seu videogame. Eu falava, tá bom, mãe, tá bom. E aí a gente fazia um esforço e tal. Aí com o computador a gente começou a aprender algumas coisas ali e foi burlando, né? Opa, agora eu tenho mais liberdade, né? Só que aí o que acontece? O meninão aqui pensava que computador era puro jogo. Chegou um certo dia, tinha um cara lá no bairro que eu morava, que ele era um cara bem... Vou ser português bem claro, tá? Bem sacana. E o cara, o que ele fazia? Ele tinha uma escolinha de informática e ele vendia também, ele vendia os disquetes. Disquete. E aí ele vendia os disquetes com joguinhos, né? Só que o que acontecia? Nesses disquetes ele inseria vírus também, para quê? Com o intuito de vender serviços para ele poder consertar os computadores e poder lucrar, né? E eu não sabia disso. E aí o que aconteceu, né? O bairro lá, o Alan, todo bobão, pega um desses disquetes, insere. Aí eu lembro até hoje, era um vírus que ele invadia ali o setor de boot, né? A área de Master Boot Record, que é a primeira área ali que o sistema operacional corre, que o sistema operacional usa para poder fazer a carga, e ele se infectava ali. O nome do vírus era até engraçado. O vírus chamava Natas, né? Que é Satã ao contrário, né? E aí, beleza. Aí peguei o vírus e tal, e para contar isso pro meu pai, né? Porque aí eu ligava a máquina e nada, eu só via uns caracteres estranhos na tela. Para mim era caractere estranho na tela e nada da máquina ligar. E aí eu falei pro meu pai, pai, seguinte, deu ruim aqui, computador, eu acho que eu quebrei o seu computador super caro que o senhor comprou para mim, o que eu faço agora? Aí meu pai olhou pra minha cara, né? Aquela coisa, sabe? Quando você vê, sabe que nem desenho animado, você vê a fumacinha subindo assim. Aí eu falei, Aí eu olhei, eu falei, putz, tá. Aí ele falou, eu não vou arrumar essa porcaria. Você quebrou, você vai ter que se virar. Você vai ter que arrumar sozinho. E aí é onde começa a minha jornada, que na verdade o que era pra ser maldição virou até motivo de sorte na minha vida, porque eu tive que arrumar sozinho. Eu tive que me virar.
E com isso eu comecei a pesquisar, tinha alguns amiguinhos aí, também comecei a usar um pouco de influências que a gente tinha na época, vizinhos e coisas do tipo, e tinha uns amigos meus que faziam curso lá no cara, então a gente deu um jeito lá de pegar o antivírus do cara e poder rodar na minha máquina, conseguir recuperar minha máquina, tá, ainda bem. E aí, com isso, fui criando interesse. Pô, esse negócio de vírus é legal, cara. Você poder fazer vírus, você poder controlar a máquina dos outros, isso é divertido. E aí eu comecei a pedir pro meu pai, eu larguei essa questão de jogos. Tanto que eu tenho um trauma com videogames até hoje. Eu sinto quando... Nada contra, tá? Pelo contrário, eu gosto muito das técnicas e do que envolve, eu me sinto apaixonado por isso no desenvolvimento de jogos. Mas eu puramente jogar, ok, tenho videogames ainda, jogo, mas se eu passo mais de 1 hora, eu já me sinto com a consciência pesada. Pô, eu podia estar fazendo outra coisa, mas tô jogando meu tempo fora. É o meu sentimento, é uma coisa pessoal. E aí o que aconteceu? Isso eu comecei a pedir pro meu pai. Naquela época a gente não tinha as informações que nem a gente tem hoje em dia, na internet, coisas do tipo. O que eu tinha era, eu comecei a acessar, eu não sei nem se o pessoal aí chegou a conhecer, o pessoal do canal, acredito que alguns sim. O que eu comecei a acessar, eu consegui pegar algum link, na época eu tinha nessa minha máquina um modem de 14400, era um modem muito bom para a época. E aí eu fiz algumas ligações, aí eu conheci o que era o princípio da internet ali, que era a questão de acessar as BBS para você poder pegar aqueles GIFs todos pixelizados, aquelas coisas bem começo de internet mesmo, e isso fui pegando alguns documentos também, né, alguns arquivos textos, e a gente ainda se utilizava bastante de buscar informação através de bibliotecas físicas na época, através de livros, então tinha todo esse costume. E eu comecei a pedir pro meu pai, eu tô interessado em aprender esse negócio de programação, não sei o que e tal. Aí na época meu pai me colocou num cursinho de informática, né? Eu fiz aquele curso básico da época, tipo, você aprendeu Windows, Word, Excel, MS-DOS, todas essas qual era o coisas. nome da empresa principal que fazia isso? Uma de logo amarelo, eu também fiz esse curso. Nossa, então, cara, e aí eu fiz, tá? E aí, mas eu senti, eu fiquei com aquele gostinho de quero mais. Porque aí o que acontece? Na época eu aprendi uma linguagem chamada Clipper. Era uma linguagem que o pessoal usava bastante depois de um tempo para CRM, fazer esses sisteminhas de cadastro de clientes e coisas do tipo. E, cara, eu sempre peguei aquele negócio e, assim, eu fiz umas coisas até que, na época, já eu, nessa idade, eu não vou falar a idade aqui, porque eu sou tímido, tá? Eu tenho problema com isso. Tá? E aí, nessa época, ninguém acredita. Quando eu falo que eu sou tímido, ninguém acredita, mas é verdade. E aí, nessa época, até tinham consultores que vinham até mim e me perguntavam, porque eu peguei um domínio tão absurdo da linguagem, eu fazia umas coisas assim que, justamente por causa dessa questão de curiosidade. E aí foi aonde veio a grande virada para mim, porque eu ainda não esqueci daquela paixão dos vírus, você poder, sabe, ter o poderzinho ali, sentir-se Deus, sabe, poder ter criação. E aí foi o nome de vírus de Satanás, não Satanás! E aí eu cheguei e descobri o que o pessoal chama de linguagem de máquina, o assembler, né? E aí eu falei, cara, isso é legal, isso me dá um controle super legal da máquina. E aí, claro, aí fui depois dessa fase, até resumindo, porque senão eu vou ficar aqui horas e horas contando, mas em resumo. Aí depois do assembly, o assembly é assim, sabe quando você faz eureka? O mundo se abriu, sabe? Meu mundo é outro, meu mundo abriu. E aí com isso eu descobri ali o que eu podia, qual que era o poder real que a máquina tinha, o que eu podia fazer com o computador. E assim, nessa parte de programação eu sempre me considerei uma pessoa muito autodidata, então desde novinho passei por Clipper, passei por Assembly, depois eu tive uma fase muito grande em C e C++, que são linguagens mais de baixo nível, baixo nível que o pessoal usa. E aí o que aconteceu? Depois dessa fase, eu fui para o colegial técnico. Aí fiz colegial técnico, na época colegial técnico em processamento de dados, né? E aí eu fiz várias peripécias lá, porque no colégio, não cabe contar aqui, tá? Fica para uma outra entrevista ou até para
mesa de bar aí, o que seja, porque as peripécias, assim, eu tive até o perigo de, por causa dessa minha fase, eu tive até perigo de quase ser expulso do colégio por causa dessa ideia dos vírus, tá? Então fica aí mais ou menos o nível que a gente chegou nessa fase. E nisso eu conheci um cara que, assim, para minha carreira, pro prosseguir, ele foi muito importante e ele vai voltar lá na frente, que foi um amigo meu que estudou comigo nessa mesma escola, tá? É o Luiz Zanardo, e quem conhece aí, quem está nessa parte também que eu falo de engenharia de dados e todas essas coisas, conhece bem ele, porque ele é uma pessoa nesse meio aí de engenharia de dados e tal, uma pessoa bem conhecida, inclusive. E aí, o que aconteceu? A gente ficou muito amigo na época, né? E aí foi, cada um, mais ou menos, depois, assim, até seguindo já naquela época, carreira em Y, cada um foi pro seu lado, eu fui mais voltado para essa parte de programação, ele também, mas num determinado momento da vida, ele começou a ir mais para esse lado gerencial. E aí aqui, assim, separa um pouco na história, tá? E aí, o que aconteceu? Aí, depois disso, eu comecei a descobrir a importância da matemática através da criptografia. Porque o que acontece? Computação é uma coisa que você nunca para de estudar. Então, quanto mais você estuda, mais você quer saber, mais você quer conhecer. E ainda mais pessoas como nós, que temos curiosidade em entender o porquê das coisas, é a pior droga do mundo. Porque você que está ali, você sempre vai ter sede de conhecimento, você vai querer conhecer cada vez mais e entender como funciona. E aí eu comecei a estudar esse treco de criptografia, e aí eu, claro, esbarrava, porque para você estudar criptografia, você tem que ter alguns conhecimentos sólidos, porque o que acontece? Você tem algumas propriedades numéricas que você utiliza no campo de criptografia para você poder fazer os algoritmos, que você tem que ter uma base matemática sólida para poder realmente entender como aquele negócio funciona. Ok, era bem parecido com muito que a gente vê por aí, do cara pegar, por exemplo, um NumPy da vida e coisas do tipo, e já achar que é cientista de dados. Era o Alan do passado também. Eu pegava algumas bibliotecas já prontas lá, implementava em C e achava que eu era o criptógrafo, né? E aí eu vi que não era bem isso, né? Eu falei, não, eu preciso pegar uma base séria do negócio. Foi aí que me levou ao ramo da matemática, né? Aí que eu falei, não, eu preciso fazer matemática, porque eu sentia que, embora ciência da computação seja uma sub-área também da matemática, porque ciência da computação não deixa de ser matemática aplicada, tá? Já começa por aí. Então, ciência da computação... Todo mundo ouviu, gente? Todo mundo ouviu? E aí, mas só que eu sentia que ia faltar alguma coisa para mim, entendeu? Para a base que eu precisava realmente de entender ali os conceitos sólidos de álgebra linear, mesmo de cálculo, tanto cálculo diferencial e integral quanto cálculo numérico também, para ter uma boa base e poder aplicar esses conhecimentos dentro da criptografia, somado à programação também, que era, claro, era ali na minha caixinha de ferramentas que eu estava construindo, todas essas linguagens de programação, elas serviam como ferramentas para eu poder sintetizar o que eu estava aprendendo ali no dia a dia na faculdade. E foi com isso que eu fui e entrei na área, mas claro, eu sempre tive desde novo, eu nunca, como é que eu posso dizer aqui uma palavra, nunca tive... vamos ser diretos, em berço de ouro. Então eu tinha que trabalhar e ao mesmo tempo estudar. Então o que acontece? E aí surgiram os meus primeiros trabalhos ali, a princípio dando aulas de informática, né, e fazendo trabalhinhos ali complementares para poder complementar a renda e tal, e depois surgiram as minhas primeiras oportunidades de estágio e trabalho real como programador. Eu lembro que eu comecei assim, eu sou muito grato a essa linguagem, é uma linguagem que todo mundo detesta, justamente porque os códigos praticamente eles são ilegíveis, assim, parece que você está escrevendo realmente ali códigos criptografados no negócio, porque depois que você faz para dar manutenção, ninguém entende que era Perl. Eu sou um apaixonado por Perl, de verdade, porque foi a minha primeira linguagem ali que eu realmente fui trabalhar, que eu realmente trouxe o lentinho das crianças, né, como eu costumo brincar aí, né, para poder pagar as contas. E aí o que aconteceu? Com isso, eu fui fazendo em paralelo tanto a faculdade quanto a todas essas coisas.
Aí, ligando agora a área de segurança, na nossa época a gente não tinha Facebook, não tinha Instagram, a nossa rede social era o IRC. Então, até na época, justamente por esse amor que eu tinha, toda essa consideração, um dos nicks que eu utilizava lá, e alguns até me conhecem ainda por esse nick até hoje, eu usava um acrônimo de assembly, né, que era o JMP. Eu usava JMP FFF0, pensando, todo mundo tem aquela época, todo computeiro, tá? Tem aquela época de pensar, e aquela época de mamãe quero ser hacker, né? Então, assim, para ficar aquele nomezinho mais racudo, aquela coisa, eu utilizava esse nick aí. Claro, tem uma explicação, como eu falei, é um acrônimo, na verdade é uma representação de um Gochu, tá? Em Assembly, para você pular para um determinado endereço de memória, que foi em homenagem a um dos primeiros programas que eu fiz em Assembly, tá? Essa é a explicação desse meu nick. Só que depois, aí, com o tempo, a gente vai evoluindo, aí evoluiu para Jump, e aí depois ficou Jump mesmo, aí a maioria das pessoas me chama de... Tem gente que me chama de Pulo, tem gente que me chama de Jump, e assim por diante. E aí é onde entra essa questão, justamente pela curiosidade ali de como funcionava a segurança de sistemas na época, porque eu venho de uma época onde a gente pegou toda essa fase de internet que a gente tem hoje consolidada, a gente pegou todo aquele boom da internet, toda a criação. Então, ali surgiram diversas oportunidades para diversas pessoas. E eu descobri que eu tinha uma facilidade com toda essa questão de segurança de redes, de desenvolver protocolos de rede, coisas de criptografia. E aí, claro, aí a gente vai criando aqueles... Vou chamar de grupinho de estudo aqui, tá? Mas vai criando aqueles grupinhos de estudo, onde a gente vai ali desenvolvendo coisas, aprendendo junto e todas aquelas coisas. Isso foi me chamando o interesse para a área de segurança da informação e comecei a fazer minhas primeiras construções nessa área, a mexer bastante com segurança de aplicações e todas essas coisas. Passado isso, porque o que acontece também, a minha trajetória ela é um pouco longa, tá? Então vou tentar resumir ao máximo aqui para... Mas então deixa eu só entender uma coisa. Você começou gostando do Satanás e agora você estava ajudando a criar a defesa do Satanás, então, é isso? É mais ou menos isso, a gente entra nessa fase aí. Porque aí o que acontece aí eu comecei a trabalhar, em resumo, tive a minha primeira oportunidade como analista de segurança em uma grande empresa de telecom aí. Hoje, na época era a Telesp Celular, né? Hoje a Vivo, e ali eu acabei evoluindo e acabei entrando de cabeça nessa área de segurança da informação, tá? Mas sem esquecer aquela questão ainda dos meus gostos por aprender, da curiosidade e a sede de conhecimento, e continuei estudando. Assim, eu acredito que esse é um elemento fundamental na carreira de qualquer pessoa, tá? Quer seja computeiro ou não, você sempre está se atualizando, sempre está atualizado com o que acontece dentro da sua área. E continuei estudando, e continuei desenvolvendo, como você falou, até meios de defesa para algumas empresas aí, todas essas coisas. E nisso eu comecei a perceber que essa questão da matemática, ela me ajudava muito no que eu considero hoje o principal conceito que eu até carrego como lema para mim, que eu resolver problemas através de soluções computacionais. Só que a solução computacional, na verdade, ela é um compêndio de coisas aí. Ela não é só eu chegar, sentar na máquina e vomitar código e vai resolver. Não, você tem que ter todo um entendimento do problema, de como você vai chegar na solução desse problema e toda a base teórica também dentro da sua caixinha de ferramentas para chegar à solução desse problema, para realmente você resolver o problema de forma simples e de forma concisa. Eu acredito que tanto na estatística quanto na matemática, uma coisa que a gente aprende e que a gente leva para a vida é simplificar através de complicar. E tudo na nossa vida, eu acredito que com você seja a mesma coisa, Adri, a gente tenta simplificar ao invés de complicar. As pessoas, elas tentam complicar e a gente fala, não, mas por que você não faz, ao invés de você fazer x ao quadrado, por que você não faz x, cara? Tipo, não faz sentido, sabe? Às vezes eu tenho dificuldade para entender isso. Faz uma média que tá bom. Eu falo, cara... e é o que acontece muito com ciência de dados também. Eu já passei muito por isso aqui na minha experiência América Latina,
de nego chegar porque os caras conseguem resolver todos os problemas do Kaggle com um XGBoost, pensar que XGBoost é uma bala de prata, com coisas que às vezes ele resolve com GLM ou com regressão linear, saca? E eu falo, caramba, cara, pra que você tá usando isso se você pode resolver de forma mais simplificada, sabe? Então, e eu percebo que as pessoas, elas, às vezes, elas acabam tendo muito essa questão de tentar complicar, talvez, para mostrar que ela é boa. Não a tem, moda, né? sabe? Às vezes, Que nem o Deep Learning. Agora todo mundo quer resolver tudo com o Deep Learning. Vai lá, liga com um canhão para quê? É um canhão. Porque, assim, até para o Deep Learning, você tem os problemas ali específicos para você realmente aplicar o Deep Learning. Não é para qualquer coisa que você vai sair aplicando o Deep Learning. E aí surgiu que eu comecei a trabalhar, tá? Até para ir para essa parte também um pouco de dados. Comecei a trabalhar com segurança da informação, trabalhei em grandes empresas de segurança da informação e comecei a ir mais para a parte de pesquisa e desenvolvimento, tá? Onde eu desenvolvi algumas coisas, alguns algoritmos dentro, justamente devido a essa base sólida que eu construí de eu ter a base aqui matemática mais os conhecimentos de programação também, eu consegui fazer uma junção dos dois e consegui construir todas coisas que até me renderam patentes, tá? Tem 3 patentes aí no meu nome, justamente por causa dessas coisas que a gente construiu. E acabei desenvolvendo ferramentas também que auxiliavam as pessoas a se protegerem dessa questão. Uma outra questão que eu esqueci que é muito importante também, o que me auxiliou bastante, o que me ajudou em tudo isso, justamente a desenvolver essa curiosidade, foi a questão do código aberto, a questão do open source. O mundo de open source, desde quando eu comecei, desde o princípio, a filosofia do open source, ela me ajudou muito, porque o que acontece? Eu, por exemplo, eu tive alguns problemas, como eu falei para vocês, essa questão do vírus, mas no futuro eu tive outros problemas. Por exemplo, eu tinha um sistema operacional que era open source, eu usava um sistema operacional chamado NetBSD, que é bem conhecido aí no meio do pessoal que usa de Unix. E aí eu até fiz alguns trabalhos com eles lá fiz commit de alguns códigos, algumas coisas, e eu comprei uma placa de som, porque eu sempre fui aficionado também, eu gosto bastante de música, de todas essas coisas. Tanto que outro dia você até me xingou, pô, essa música tá alta aí, não sei o quê. E é uma coisa que eu gosto bastante. E a minha placa de som, ela não rodava nesse sistema operacional, não rodava, ela não era nativa do NetBSD. O que eu fiz? Eu peguei lá um código-fonte que derivava, que eu tinha ali a parte base dessa minha placa de som, implementei as funções que faltavam e a minha placa de som começou a funcionar. Então essas são as maravilhas que o open source, para as pessoas curiosas, elas acabam trazendo para você, e foi benéfico para minha vida, porque toda a minha carreira, ela está atrelada ao open source. Eu sou uma pessoa muito grata a essa cultura de open source, e quando eu falo open source, não é só de código aberto não, tá? É até essa coisa que você tem também de você disponibilizar o conhecimento para todos. Eu acho isso super lindo, cara, de verdade, eu sou muito fã disso, de você chegar, o que você construiu, porque nós sabemos as dificuldades que nós tivemos para aprender. E foram muitas. E assim, e sabemos que as pessoas, muitas vezes, elas não têm o mesmo nível de acesso ou o mesmo nível de condições que nós temos. Então, é importante você divulgar, você difundir de alguma forma, quer seja código, quer seja palestrando, quer seja escrevendo um artigo ou ajudando outras pessoas a semear e distribuir conhecimento. Isso é muito importante profundamente, e até para o crescimento pessoal e profissional de cada um de nós. Porque hoje eu acredito que tanto eu quanto até a Adriana, nós estamos na posição que estamos justamente porque a gente foi construindo a nossa carreira profissional em torno desse tema de divulgação do conhecimento, tá? Embora eu trabalhe mais focado à indústria, tá? Talvez por isso aquilo que eu falei, eu sou até uma pessoa bem tímida, eu só vou se me chamam mesmo para eu palestrar ou alguma coisa assim. Eu não sou uma pessoa que gosta de ficar nos holofotes, tá? Eu gosto, na verdade, de trabalhar no back-end e fazer as coisas funcionarem, tá? Essa é a minha principal missão aí. Então, aí, o que aconteceu? Até para resumo aqui, porque a gente já tomou, só essa primeira pergunta já tomou um baita tempo aí. Então, como que eu fui partir para a área de ciência de dados, tá? Então, aí eu me formei em matemática, tá? Saí, eu trabalhei nessas empresas de pesquisa e desenvolvimento,
Só que eu sempre trabalhei atrelado a essa questão de sistemas distribuídos, tá? Eu estou dando muita importância a essa questão de matemática, sistemas distribuídos e todas essas coisas, porque vai fazer ligações lá na frente que são importantes para quem deseja trabalhar com dados, tá? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar frameworks de sistemas distribuídos, claro. No começo, aquela base básica, né, que todo mundo, quem vai estudar sistemas distribuídos estuda, então, aqueles frameworks tipo MPI, TVM, MPP, sabe que eu não entendi metade das palavras gregas que você falou aí, né? Na verdade, são frameworks que o pessoal que trabalha, porque o que acontece? Aqui eu não estou falando de dados, tá? Eu estou falando dos sistemas distribuídos como um todo. Então, se eu tenho por exemplo, eu tenho um determinado problema X, e eu quero quebrar ele em várias partes para poder paralelizar esse meu problema, eu tenho frameworks que acabam auxiliando, que são esses aí que eu falei, que são alguns dos frameworks base ali, para você poder paralelizar construir um sistema paralelizado. E aí, claro, hoje em dia é bem raro utilizar isso, com o advento aí do Hadoop, todas essas coisas, que aí é onde vem a base agora do que eu quero falar, que aí é onde eu entro de cabeça nessa questão de dados. Então, eu peguei e migrei para o Hadoop. Como que foi a migração? Aí aquele meu amiguinho lá atrás, o Luiz Anardo, ele começou a trabalhar na Cloudera. E aí cara, Cloudera, o que é Cloudera? Na época eu nem sabia o que era Cloudera, né? E aí ele chegou e ele falou, Alan, eu sei que você tem toda uma base, sistemas distribuídos e tudo isso, tem uma consultoria aqui que está precisando de um analista, de um consultor Hadoop. Aí eu falei, cara, Hadoop? Tá, mas... Aí eu vi lá, eu comecei, deixa eu ver o que é Hadoop. Eu vi um elefante amarelo, eu falei, tá, tipo, ok, mas... E aí comecei a estudar, né? Montei os meus primeiros clusters e comecei a ver como que funcionava o negócio, aquela coisa do curioso, né? E aí eu falei, tá, mas qual que é a ideia? E o que acontece, tá? Nessa época, eu estava desenvolvendo um projeto com o meu antigo sócio, né? Que na verdade é aquela velha questão, resolver problemas através de soluções computacionais. Então, o pai dele, ele tinha uma serralheria de grande porte, e aí o que acontece? Na parte de logística, para ele fazer a contagem das ferragens que chegava na fábrica, era um cara muito especializado e ele não conseguia fazer isso. E aí que eu digo que é importante você ter a base tanto matemática quanto de programação, porque o que acontece? Você tem a ferragem lá, por exemplo, você tem uma ferragem que está em L, mas ao mesmo tempo ela pode fazer uma curvatura, que seja de 30 graus ou até 45 graus, e já não é a mesma identificação. E o que eles usavam para fazer a identificação? Usavam pessoas que eram especializadas ali, tinham um catálogo, a pessoa via no catálogo e conseguia identificar. Aí o que a gente fez? O primeiro projeto que a gente fez, temos um problema. Qual que é o meu problema? Meu problema eu não consigo identificar aqui as ferragens sem o auxílio de uma pessoa, justamente porque eu posso ter a ferragem em vários formatos e de lados diferentes. Então vamos fazer no sistema. Aí o que a gente fez? A gente até fez uma solução bem engraçada na época, bem inteligente, porque a gente percebeu que dado o grau que você tinha das ferragens, eu conseguia, por exemplo, eu tinha os pontos de cada uma das ferragens e como ela se comportava, justamente porque eu tinha isso catalogado, e simplesmente o que eu fiz? Eu implementei uma aplicação que ela conseguia fazer a leitura através de fotos disso e aplicava a distância de Hamming para poder fazer o cálculo ali e fazer a identificação do cara. E aí, legal. E aí a gente levou isso para uma feira de serralheria. E aí, nessa feira, a gente ganhou o primeiro prêmio. Ganhou um primeiro lugar lá. O pessoal falou, poxa, que legal. Solução super legal. Porque o que acontece? O serralheiro, ele desenhava, ele conseguia desenhar. A gente identificava no catálogo o que ele queria, aplicando a distância de Hamming, e trazia certinho a foto do que fazia a identificação da foto para ele.
E essa ferramenta foi assim, um dos meus primeiros prêmios, inclusive, fazendo software. Porque isso hoje todo mundo ia falar que faz com inteligência artificial, faz Não, isso eu tô falando 2010, tá? Isso eu tô falando do 2009 e 2010. E aí usou a inteligência matemática e computacional para fazer o que hoje a gente pode fazer com outros recursos também, né? Exatamente. E aí, assim, é só contando um pouco, tá? Porque teria a questão também das patentes. Uma das patentes aí que eu conquistei pela Alcatel-Lucent foi justamente um algoritmo que a gente fez para detecção de entropia. Eu tinha um modelo não supervisionado já na época, tá? Implementado em C. Eu tinha um modelo não supervisionado na época, que ele aplicava ali o som, né? Os mapas de auto-organização ali para poder organizar, clusterizar. E aí eu aplicava uma função diferenciada de Kolmogorov dentro desses clusters para identificar o nível de entropia, e através da entropia eu fazia a identificação se era um intruso ou não dentro daquela rede. E isso aí foi onde eu gerei a minha primeira patente, inclusive. Isso tá? Para segurança, então. Intruso ou não. Isso para segurança. Cara, olha como esse cara é genial. E aí, de novo, aí eu vou frisar alguns pontos que me chamam muita atenção no que você falou. Ele foi para matemática porque ele percebeu que toda a essência estava ali. Seja da computação, seja da criptografia, seja do que for. O mundo está em cima da matemática. Aí ele entendeu e ele usou essas palavras, hein? Geometria analítica, cálculo... Aí viu o diferencial, integral e começou a abrir o mundo dele, até que ele começou a perceber que essas coisas todas juntas tinham potência gigantesca. E aí me conta um case desse, onde ele ajudou a serralharia do amigo, do pai do amigo, a detectar o que eles queriam através do desenho. Em 2010, quando não se falava do famoso Deep Learning, já conseguiu fazer com que a máquina entendesse o que era aquilo. Então, reparem, gente, a gente usa o buzzword todo hoje e um monte de mimimi em cima, mas saibam que essas coisas elas já existem há muito, muito tempo, e em ideias e formatos diferentes, e que tudo veio da inteligência do ser humano. A máquina não inventou nada sozinha, e tudo foi porque ele entendeu que vem da base matemática lá atrás, e o quanto aquilo era importante, e que só com cálculos e contas você consegue chegar. E lembrem muito da frase que ele falou, que eu achei maravilhosa. Eu tenho que resolver um problema da melhor forma possível. Significa o quê? Mais simples possível. Para eu não gastar máquina, para eu não perder meu tempo, para eu ser objetivo e para eu atingir o resultado que eu espero. Então, repare, em 2010, ele não estava fazendo deep learning para resolver o problema e conseguiu resolver usando os princípios básicos da matemática e da computação. Isso é genial, Alan. Parabéns, parabéns. Obrigado. Tem outros projetos assim, tem uns projetos de vida em toda essa trajetória que eu me orgulho bastante, tá? É até por isso que eu falo, às vezes mas assim, são coisas minhas, tá? Não é... eu até nem gosto, eu evito ficar falando. Quem me conhece, assim, de longa data, sabe? De todas essas coisas, toda a minha trajetória, toda a minha história, e dá muito valor nisso, mas o que eu quero fazer é resolver problema, entendeu? Eu descobri que a minha vida é resolver problema. O pessoal joga na minha... O que eu gosto eu tenho problema X. Cara, sintetiza isso, resolve isso para mim, entendeu? Na verdade, o que eu gosto de fazer. E aí, só para terminar aqui, para a gente ir até para as próximas perguntas, né, porque só nessa eu já tomei um tempão, desculpa. Aí eu fui pro Hadoop. E aí chegou, e aí tava porque o que acontece, tá? Você empreender no Brasil é uma coisa muito difícil, ainda mais nesse caso que a gente queria inventar, criar soluções. Tudo bem, são soluções assim com método simples, mas acabam sendo para a época até soluções de vanguarda. E assim, aqui dentro do Brasil, o investimento principal, desculpa a sinceridade, normalmente é feito quando você desenvolve uma solução para banco ou para telco, que é onde está concentrada a grana. Quando você desenvolve alguma solução para resolver algum outro problema específico, é muito difícil de você conseguir capital, de você conseguir fazer giro, porque o que acontece é que a gente tem aquele problema, né? Quando você trabalha com pesquisa, quando você é pesquisador, e você trabalha com uma empresa de soluções de pesquisa, inclusive, o problema que você tem você tem que fazer a sua pesquisa, mas você também tem que trazer o seu arroz com feijão ali, você tem que muitas vezes fazer o arroz com feijão ali para você poder ter o capital de giro para gerenciar todas essas coisas. E aí, dentro da minha empresa, eu acabei criando sistemas já na época, isso eu estou falando de 2012, 2013, sistemas de transcrição de voz
de voz e vídeo para dados e todas essas coisas. Tem bastante coisa legal aí que a gente criou, inclusive, e que serviram de cases até, como, por exemplo, a gente fez uma solução de transcrição de voz e vídeo para um projeto que a gente tinha governamental, que a Cloudera estava lá dentro. Na época eu não trabalhava na Cloudera, tá? Depois eu vou falar um pouco dessa história. E foi o primeiro case de dados não estruturados dentro da plataforma Hadoop aqui para a América Latina. Foi isso que chamou, não só a América Latina, tá? Mas depois eu descobri que é nível mundo, tá? Porque se falava muito de trabalhar, isso eu estou falando 2014, se falava muito de trabalhar com dados não estruturados, mas não tinha um case real de se trabalhar com dados não estruturados. Então, esse nosso case, para esse caso do governo, a primeira prova de conceito foi um dos primeiros. E nisso surgiu de novo, então, como eu falei, surgiu o Luiz Leonardo, e aí ele falou: Alan, tem um cara lá precisando de um consultor Hadoop, você não quer ir lá ver, não? E eu nunca falo não, né? Falei, tá bom, deixa eu ir lá, ver o que acontece. Só que o que aconteceu? Eu tava com meu sócio e tal, me deu um estalo. Na hora que eu tava fazendo a entrevista, me deu um estalo. Eu falei, cara, o que você tá me pedindo? Você tem uma equipe que ele queria transformar, ele queria capacitar a equipe dele de BI para poder trabalhar com Hadoop, né? Porque teve aquele tempo, a gente teve um tempo aí, e até hoje alguns ainda têm esse pensamento, que pensa que o Hadoop, na verdade, é a evolução do BI, e não é bem isso, tá? Então, tem muita gente que pensa assim. E aí, o que acontece? A gente eu falei, quer saber? Aí eu fiz uma proposta pro cara, ao invés de você me contratar, porque talvez não seja tão legal para você vai concentrar o conhecimento em uma pessoa só, por que você não deixa eu dar um treinamento para o seu time de BI? E aí foi engraçado, porque aí o cara olhou, sabe que você tem razão, Alan? Beleza, vamos fazer isso, vamos lá e você faz o treinamento. Tanto que se o cara ver esse vídeo agora e escutar aqui, eu tô ferrado, né? Mas a gente se virou bem. E aí, porque o cara pensava que na época eu era o especialista master das galáxias, né? Porque foi o Luiz que... curioso te faz ser, porque você vai descobrir né? É mais ou menos assim. E aí eu voltei pro meu sócio, né? Eu sempre tinha umas ideias muito loucas, tá, Adri? E aí eu voltei para ele e falei, cara, você não sabe o que aconteceu. Eu fiz uma entrevista hoje, aí ele ficou meio assim, mas calma, pra gente poder, eu arrumei um treinamento pra gente dar já semana que vem. Ou seja, você tem aqui uma semana para aprender Hadoop, tá? É que eu sempre tive a sorte, eu sempre fui agraciado de também ter pessoas loucas que acreditam no potencial das ideias que eu tinha e abraçavam as ideias. E aí ele olhou assim, Hadoop, mas eu nunca ouvi falar nisso, cara. Falei, não, o conhecimento que você tem de X, Y, Z, você vai aprender isso aqui super rápido. Então, tá aqui o material, aprende uma semana que vem a gente tem que ir lá dar o curso. E aí, fomos, demos o curso, beleza. Aí a gente saiu do curso todo feliz, né? Porque aí a gente viu que aquilo conseguimos gerar um capital de giro para a gente sustentar a ideia que a gente tinha ali do sistema da serralheria e coisa do tipo. Poxa, vamos continuar com esse negócio, vamos aprofundar mais. E aí a gente começou, que aí é onde eu senti um pouco do sofrimento do que é realmente você empreender quando você está num caminho, está numa área diferente, que não seja o que as pessoas esperam ali, que você tenha projetos de inovação, tá? E aí a gente começou nessa questão de ralar, às vezes tirar a grana do próprio bolso para tentar investir na ideia, acreditar no sonho. E surgiu a oportunidade, justamente, a gente acabou ajudando naquela época, a Cloudera ainda estava crescendo. Hoje, quando a gente fala de Cloudera, que é América Latina, todo mundo conhece, mas eu estou falando de uma época que a gente precisou ajudar ali a crescer, tinham poucas pessoas também. A gente chegou e ajudou a empresa com todas essas coisas e tal, e surgiu a oportunidade de a gente criar a questão de serviços profissionais, né? A área de professional services aqui da América Latina, para realmente dar consultoria em Hadoop. E claro, os convidados foram eu e o meu sócio, nós fomos as primeiras pessoas a integrar meu sócio na época, a gente foi as primeiras pessoas a integrar esse time aí, e a gente correspondeu super bem, tá? Inclusive, em resumo,
trabalhei com diversos clusters na América Latina, desde o México até a Argentina, consegui ir para um monte de país divertido, tipo Costa Rica, consegui ir para Jamaica e sabe, ter contatos na Jamaica. Então, assim, foi bem divertido para o crescimento profissional e pessoal também. Claro, tive os meus momentos de estresse, como em toda a empresa você passa, com alguns projetos que a empresa fala, não, você pode entrega. E até nessas questões aí que eu falei anteriormente, de tipo, galera que faz ciência de dados, pensar que tem bala de prata e coisas do tipo, que não precisa de teoria e vai resolver tudo com um único modelo, e não é bem assim. E fui indo, fui ganhando, fui conquistando novas pessoas, conhecendo pessoas e conhecendo novos projetos, porque, assim, o que ajudou bastante é que eu consegui trabalhar em todos os segmentos, desde telco, banco, governo. Inclusive, tem um case muito interessante que eu gostaria de contar, que eu acho que é um dos cases mais importantes da minha vida, assim, foi o que eu me senti mais feliz de fazer. E aí até contar um pouco sobre a pluralidade que tem em ciência de dados, né, quando você trabalha com ciência de dados, né, que foi um projeto que eu fiz para ajudar um hospital do câncer em Atlanta, nos Estados Unidos, né, que a gente fez um método lá, usando Hadoop e alguns modelos de machine learning, para ajudar os médicos desse hospital infantil, porque é um hospital de câncer, a detectar já nos recém-nascidos a probabilidade que eles tinham de ter câncer ou tinha de ter o gene da ELA, né, que é a mesma doença do Stephen Hawking. E, assim, foi um dos projetos que mais... Porque o que acontece? Ali, eu estava numa fase que eu estava fazendo um projeto, eu estava colaborando com um projeto para salvar vidas, sabe? E, assim, quando você tem... Eu tenho muito... Embora seja muito lógico, assim, tal... Eu tenho aquele lado sentimental. Quando você vê crianças, você vê aquela coisa e você vê que você está podendo ajudar as crianças a evoluir ali, a ter uma possível qualidade ou continuidade de vida. Então, para mim, aquilo foi muito gratificante. Eu considero até um dos projetos mais importantes. Inclusive, eu falei sobre esse projeto aqui em algumas palestras que eu dei aqui dentro do Brasil. Eu acho que deve ter até vídeo aí no YouTube eu falando sobre esse projeto. Porque foi um projeto muito importante que aconteceu comigo, isso foi em 2017, e marcou muito a minha vida, ter o contato com aquelas crianças ali, e ao mesmo tempo você ter que, sabe, usar dessa bagagem que eu tinha, dessa caixinha de ferramentas que eu construí para poder ajudar outras vidas, sabe? Então, para mim, isso foi, assim, foi um dos projetos mais gratificantes em vida, assim, eu agradeço muito a oportunidade que foi me dada de poder participar de um projeto desse. E nisso foi. Aí continuei ainda com esse interesse de machine learning, trabalhando dentro de uma plataforma de dados, onde para você poder extrair informações, você tem que usar métodos analíticos, você tem que usar machine learning, você tem que usar todas essas coisas. E aí fui evoluindo, até que chegou um tempo que é onde, em resumo, tá, teria... Cara, assim, a gente tem história para mais de metro aqui se continuar, tá? Mas, em resumo, chega no ponto que eu cheguei hoje, tá? Um profissional que eu cheguei hoje. Que acaba sendo, justamente, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa agraciada, tá? Porque eu tive contato ali com programação desde novinho, e, assim, o principal, entender como as coisas funcionam. Depois eu tive o contato ali com sistemas distribuídos e como eu faço para paralelizar esses algoritmos, ou seja, todo o processo de otimização, tá? E que também envolve muita matemática, tá? Por incrível que pareça, aquelas aulas de otimização combinatória que vocês tiveram na faculdade, vocês pensam que não serve para nada. Cara, serve para muita coisa. Vocês não têm noção do quanto serve. E aí fui trazendo toda essa bagagem para os dias de hoje, justamente. Eu não me intitulo cientista de dados, não, tá? Eu, na verdade, eu sou uma pessoa que eu trabalho, tá? No meu contexto ali está inserido dados, mas eu sou uma pessoa que eu utilizo das ferramentas, esse arcabouço de ferramentas que eu construí, para ajudar as pessoas a solucionar problemas, entendeu? Eu não gosto de criar essa titulação, ter uma titulação, e é onde a gente chega no Alan atual, no Alan de hoje em dia, que é uma pessoa que tem todo esse conhecimento para ajudar outras pessoas a resolver problemas. Tá? E aí tem uma coisa que a gente é bem parecido. Eu também não gosto e não me chamo de jeito nenhum de cientista de dados. Ainda falta milhões de coisas para, teoricamente, eu ser esse unicórnio aqui. E eu não visualizo.
E aí, de zoeira, eu coloquei Jedi Analytics, porque minha mãe sempre disse que eu podia ser o que eu quisesse, então, de estatística eu entendo, então, Jedi Analytics. E o seu no LinkedIn também é uma coisa engraçada. Eu não lembro o que é mesmo. Acho que tá, eu não lembro se eu coloquei, Data Nerd Banger, na verdade. Data Nerd Banger, né, na verdade. Então, é uma brincadeirinha, porque não tem... Eu lembro que tinha uma camiseta aí, que o pessoal divulgava bastante, acho que era de um produto que era para monitoramento e gerenciamento de dados também, que era de uma empresa New Relic, e para eles tinham uma camiseta que era Data Nerd. Eu gostei bastante do Data Nerd, e aí eu quis envolver um pouco esse lado meu de música, metal e todas essas coisas, então eu falei, não, exatamente, eu posso ser o que eu quiser, eu sou o Data Nerd Banger. Safado. É bem por aí. Maravilhoso. Boa parte das minhas perguntas você já foi respondendo no momento que você contava a sua história. Desculpa. E aí, não, desculpa não, eu quero só então fazer essa específica de novo, apesar de que eu acho que eu já sei o que você vai responder, que eu sempre falo que tudo vem da matemática. Você concorda com essa frase? Você que estudou matemática como ninguém, que foi para computação. Precisa responder? Acho que não, né? Não, e aí cara, eu vou puxar um pouquinho a sardinha agora, me responde uma outra. O quanto que você considera que estatística, e aí a gente, né, que também vem da matemática, mas o quanto você considera que estatística é importante para a ciência de dados? 100%. Todas as ferramentas para você fazer análise de ciência de dados hoje em dia, se você quer entender um box plot, se você quer entender o desempenho do seu modelo através de uma curva de Lift, ou uma curva ROC, ou um Kolmogorov-Smirnov, são todos conceitos de estatística. Se você não entende isso, você não consegue fazer ciência de dados. Desculpa, assim, bem direto, não tem como fazer ciência de dados sem isso. E até as técnicas estado da arte que estão surgindo para você poder fazer, que está muito em voga hoje em dia na questão de ciência de dados, que é a questão de interpretabilidade, você explicar como que os seus modelos funcionam. Todas as técnicas, Shapley, Kalime, árvore de decisão, tudo. Eu acho que eu não preciso responder. Tudo certinho, eu não preciso responder, né? Eu acho que até é sacanagem, né? E assim, e assim, uma coisa que eu falo aqui, tá? Que eu acho um puro charlatanismo, pessoas que falam, porque tá muito em voga. Como é uma coisa que o pessoal cunhou que ser cientista de dados é sexy, é a coisa da moda, é a coisa do momento. Então, tá muito naquela de as pessoas acharem e tentarem explicar jeitos fáceis de fazer. Mas, cara, é muito suor, você tem que se dedicar ao negócio, senão, porque o que acontece? Tem uma matemática e estatística pesadas, não vamos mentir, se você quer entender. Claro, se você for um cientista de dados que você usa NumPy, pandas, tudo pronto e não está preocupado em entender, para mim você não é cientista de dados, já começa por aí. Mas, é um apertador de botão, eu chamo assim. Exatamente. Que acho que porque está codificando... É um code monkey. É um code monkey. É o que a gente chama aqui nos computeiros, né? Mas, assim, o ideal, o importante, o que separa, e desculpa até a questão do sexismo, é mais para usar o termo da frase, tá? Mas o que separam os meninos dos homens é justamente esse conhecimento de como funcionam as coisas. Se você quer trabalhar na área, quer ser uma pessoa que trabalha com dados diferenciada, procure entender, ok, não estou proibindo aqui você de usar o seu data frame, o seu NumPy, o seu Pandas, mas entenda o aspecto que leva a chegar, o porquê o desenvolvedor ele chegou naquela solução para poder criar a tabela daquele jeito, ou para criar a função estatística dentro desses frameworks daquele jeito. Tenta sempre entender o porquê das coisas. Esse eu acho que acaba sendo o mais importante, é o que diferencia, né? Isso para mim já fechou a entrevista, porque isso daí é um negócio que eu falo muito com os meus alunos e peso muito no pé deles, que você tem que entender a lógica que tem por trás, porque depois, naturalmente, se você está com pressa, você vai usar um framework pronto, você vai apertar um botão ali, mas você sabe o que está acontecendo. Então você tem propriedade de entender, de ver se está fazendo sentido, de conseguir explicar para uma outra pessoa. Agora, se você só aperta um botão
e o negócio sai magicamente, e você acha que você sabe, você está ferindo a nossa profissão, que estudamos que nem cabelo. Exatamente. Eu acho que a maior contribuição que a gente dá é justamente essa, né? Você poder mostrar, na verdade, não é você dar o peixe, né? É meio clichê isso, mas é bem verdade. Não é você dar o peixe, né? Mas é ensinar as pessoas a pescar. E o pescar é difícil, né? E a gente sabe que não é do dia para a noite. A gente sabe que o nosso cérebro vai ficar confuso na maior parte do tempo. Mas não, se você for ver, por exemplo, se você for ver a minha trajetória, eu comecei a mexer com computador em 95, cara. E, tipo, não foi uma coisa construída do dia para a noite, sabe? Teve todo um acompanhamento aí. Eu costumo dizer que eu sou agraciado, que eu tive sorte por tá dentro das áreas que hoje estão em voga, matemática, sistemas distribuídos e trabalhar com grande massa de dados. Mas, cara, foram coisas naturais, né? Que foram acontecendo. E isso é muito importante. E o que mais me chamou a atenção é que você se despertou nisso quando criança, praticamente, né? E foi trilhando um caminho que faz muito sentido. Então, olha aí, gente. Estudar como um louco, porque a gente já percebeu, é visível quanto ele estudou. Entender que o importante é saber o que está na entranha, porque apertar o botão é fácil mesmo. Mas e aí, se dá um pau? E se não funciona? E se não traz o resultado? Como é que você vai resolver se você não sabe o que aquele botão está fazendo? Então, essa é a ideia principal. Eu acho que o real tal... Eu não gosto da palavra cientista de dados, mas o real cientista de dados, para mim, é aquele cara que sabe conversar. Então, é que tem as essências todas por trás. Então, é entender o que na entranha está acontecendo, por que se faz daquele determinado jeito e determinado outro jeito é diferente, e o porquê daquilo. Achei maravilhoso o que você falou. E aí, eu queria ver a sua visão, que hoje você, numa empresa de software, você conversa com pessoas de tudo quanto é lugar, né? E tendo a sua própria empresa também. Então, você conhece várias empresas aí do mercado brasileiro. E aí, sempre que eu converso com alguém que está nesse mundo de prover, né? Que você vende solução, que você vende isso. Eu queria saber a sua opinião pessoal, assim. Você acredita que as empresas brasileiras, elas estão maduras para receber essas tecnologias que a gente trabalha, que a gente desenvolve? Ou você acredita que ainda tem algum que nem um outro entrevistado que foi o Fernando, que ele falou que, segundo ele, para algumas coisas evoluírem, precisam rolar alguns velórios, né? Então, para poder a inovação entrar, algumas coisas têm que morrer. Que foi o que eu contei na minha experiência, né? Eu tinha que fazer o arroz com feijão para eu poder inovar, entendeu? Então, eu concordo 100% com essa frase, assim, realmente, você tem que construir algum... Mas você as empresas hoje, elas estão maduras ou ainda tem um chão para percorrer? Aí eu te faço uma pergunta, porque aí eu acredito, no meu ponto de vista, até vendo um lado mais abrangente, existem dois pontos de vista que temos que considerar quando tratamos esse ponto. A gente está falando Brasil em relação à América Latina, ou você quer Brasil, só Brasil em relação a mais evoluído? Brasil, ok. Brasil, o que acontece? O mesmo problema que a gente tem de divisões de renda e todas essas coisas que é pertinente no Brasil, eu acredito que é um problema muito latente também na questão de ciência de dados. Ou seja, em resumo, quem tem mais grana tem equipes mais avançadas e está mais preparado. Quem tem menos grana tenta se virar como pode e acaba tendo uma certa dificuldade, o que é comum que a gente acompanha isso dentro da nossa cultura, dentro do nosso dia a dia. Então, esse quadro também se resume para a aplicação de ciência de dados dentro do Brasil, tá? Eu acredito muito nisso. Eu não vejo como... Eu não acho que assim... Eu seria um mentiroso se eu falasse que todas as empresas estão no mesmo nível. Não, jamais. Quem tem mais dinheiro tem mais acesso, claro, vai ter equipes bem mais avançadas. Quem tem menos, se vira com o que tem. É a visão que eu tenho, até sentindo isso no dia a dia, né? Conversando com o pessoal aí no dia a dia, né? E você percebe até pela conversa, né? Pelo nível de conhecimento. Sim. Então, o que eu estou entendendo é que numa visão empresa não é democratizado, porque realmente quem tem mais investe mais, logo vai ter melhores resultados. Então, se eu entendo bem, consequentemente, a empresa que investe mais contrata os melhores e aí também não sobra muita gente. Então, eu posso assumir na sua frase, e se isso faz sentido para você, de que a ciência de dados não é democratizada. Então, não é todo mundo que tem acesso. Total, e isso é uma coisa que é um lema, assim, na empresa que eu estou atualmente,
na H2O, sem querer fazer propaganda, porque nem é a intenção aqui, tá? Eu acho que a intenção é outra. A gente defende esse lema de democratização da inteligência artificial e aprendizagem de máquina, tá? Porque o que a gente acredita, como que a gente defende isso? É através da construção de ferramentas e frameworks para auxiliar as pessoas e você poder nivelar aqui todo mundo e deixar todo mundo no mesmo nível. Não é a questão, porque hoje muito que a gente tem é o super cientista de dados versus ali, normalmente, o analista de negócio, que ele precisa de aplicações de modelo de machine learning, mas porque falta o conhecimento dele aqui, muitas vezes é super caro para a empresa contratar, ela joga toda a responsabilidade ali no analista de negócio ou no cara de BI e ele tem que fazer tudo, entendeu? Então é bem discrepante o negócio, não existe democratização. E justamente por acreditar nessa questão de vir de uma história de filosofia do open source, e o open source pregar isso, igualdade entre todos, igualdade de informação e de conhecimento entre todos, é que eu acredito que esses tipos de trabalho que você está fazendo com a sua consultoria e através do seu canal, e até os tipos de trabalho que algumas empresas fazem, e algumas pessoas que disponibilizam o seu tempo para fazer apresentações, hoje está muito em voga agora, aquela questão de usar a plataforma do Twitch para poder criar vídeos e conteúdo informativo. Caras, continuem cada vez mais e mais, porque saibam que, assim, pode não parecer, mas cada um de vocês estão contribuindo com uma parcelinha ali do que a gente espera para democratização, para deixar todo mundo no mesmo nível, entendeu? Porque vai ser, a gente tendo uma democratização real, vai ser legal para todo mundo, porque uma grande dificuldade que a gente tem hoje em contratar profissionais, porque o que acontece? Ok, o mercado é muito amplo, é muito extenso, mas para você ter esse domínio de gerar insights do seu dado, olha o tanto de coisa que você tem que fazer. Você tem que conhecer como faz preparação de dados, transformação de dados através de técnicas matemáticas e estatísticas também. Você tem que conhecer como você faz o processo de criação do seu booking de variáveis ali, da sua tabela de variáveis através de aplicações de feature engineering, todas essas coisas. Cara, para uma pessoa só saber isso, leva muito tempo para ela conseguir digerir todo esse conhecimento. Então, por isso que cada vez, temos um montão de vagas, mas não temos pessoas que correspondem, porque o conhecimento necessário é muito vasto e aquilo é um conhecimento que vem sendo construído de vida. O seu conhecimento você construiu de uma vida também, o meu e de tantos outros que ajudam nesse processo de democratização. E é importante porque faz essa questão da divulgação do conhecimento. Porque através de você divulgando ou de outros divulgando também, dessa divulgação, os passos que a pessoa iria ter ali, você acaba ajudando a resumir os passos, ou seja, se a pessoa tinha 1000 passos para dar para chegar numa determinada informação, ela consegue chegar em 100, o que já é uma otimização aqui que exigem os nossos tempos, cara, totalmente necessário. Isso, e você também, né? Você está falando de outros, mas você também faz isso, e aqui a gente tá fazendo isso juntos, exatamente para mostrar. E aí eu tenho uma pergunta, né? Até porque nessa parte de democratização, muitas coisas vão surgindo exatamente para tentar facilitar todo esse nível de conhecimento, e aí a gente entra nos autos da vida, e eu queria que você definisse como se caracteriza, o que é o tal do alto ML? Tá, vamos lá. Então, o que acontece, tá? O AutoML, inclusive, a forma como ele se iniciou, a forma como ele foi divulgado, eu já acho errada. Porque vende-se o AutoML e muitas empresas utilizam isso para se promover e o cientista de dados, ele se sente ameaçado porque a gente fala de inteligência artificial, ele se sente ameaçado. Mas, assim, o que as pessoas precisam entender é que sem o cientista de dados ali para poder fazer a análise dos métodos e ver se o AutoML está sendo aplicado de forma correta, não existe AutoML. Então, um é dependente do outro. Ou seja, o AutoML ele é uma ferramenta, na verdade, para auxiliar os cientistas de dados na criação de novos modelos de forma rápida e eficaz para ele realmente extrair
o que ele necessita ali de insights daquele conjunto de dados, daquela informação, de forma rápida e trazer resultados rápidos para a empresa. Em resumo, é isso. O AutoML ele não está para substituir o cientista de dados, ele está como ferramenta auxiliar para a redução de tempo, simples assim. Só que a gente, justamente por causa dessa forma como é vendido, a gente assim, se usa muito a questão da inteligência artificial como a Skynet, né? O pessoal acha que você vai ter os códigos ali, vai ser que nem no Exterminador do Futuro, vai tudo fazer tudo sozinho, ela vai se recriar sozinha. Não, a gente ainda não tá nesse ponto. A gente precisa de pessoas ali, são assim, é a velha história. Pessoas e processos. AutoML é processo. Sem pessoas, o processo não funciona. Então, você, cientista de dados, sinta-se totalmente confortável em utilizar a AutoML como ferramenta auxiliar para o seu trabalho e não como uma ferramenta que vai te substituir. E era exatamente isso que eu queria que você mostrasse, se isso era preocupante para quem trabalha na área. E até numa entrevista anterior com o Bernardo Aflalo, ele até comentou que a AutoML é um dos recursos que eles usam até para eles brigarem com a AutoML, ou seja, como que eu, usando o meu cérebro, consigo talvez melhorar isso daqui de uma outra forma, dado que no by the book esse AutoML está resolvendo desse jeito. Então, é muito nessa linha que você colocou, é uma ferramenta a mais e que tem sim que tomar cuidado. Eu gostei muito da sua frase, que não é porque o nome é AutoML que eu vou jogar fora o cara que manja. Porque se você coloca um AutoML para fazer sozinho, você está correndo um risco tão grande de fazer merda que naturalmente aquele negócio não apresentaria o resultado, né? Então, falem aí na fala dele o quanto é importante ter o cientista de dados ali. Então, quer dizer, talvez é uma novidade, que não é todo mundo ainda que tem contato, mas que é um facilitador, é uma coisinha a mais na minha ferramenta. Adoro quando você fala isso, na minha ferramenta aqui que eu fui criando. Minha caixinha de ferramentas, minha caixinha de ferramentas, exatamente, a minha caixinha de ferramentas. Maravilhoso. E a gente já está dando o nosso tempo aqui, mas eu ainda sempre no final, além de agradecer muito, né, o seu tempo, que eu achei maravilhoso ouvir sua história, porque tudo que eu queria perguntar você foi contando nela, então só fui cutucando que me ressaltou mais. Que bom. Exato. Aí eu queria saber o seguinte, sempre que eu fecho, eu sempre peço indicações. E dado o seu perfil, que veio ali da matemática, focou na computação e tudo mais, qual é a dica que você dá para uma pessoa hoje que está cursando matemática ou computação, ou seja, que estão ali na graduação, para conseguir se inserir no mundo de ciência de dados, sendo cientista de dados ou sendo os nossos apelidos aí, o que for, mas para trabalhar com dados nesse contexto? Qual é a dica que você dá? Porque uma pessoa que sai formada em matemática, muitas vezes ela não se sente com essa capacidade. Às vezes o cara formado em computação também sente que falta alguma coisa. O cara que forma em estatística também. Então, qual que seria uma boa dica para quem está terminando aí e quer se colocar no mercado, ou então até pessoas já formadas nessas áreas e que querem migrar para isso? Qual seria? Eu resumiria em uma palavra tudo, tá? Curiosidade. Nunca deixe isso morrer. Eu acho que a curiosidade é o fator fundamental, né? Até usando aquela frase clássica que todo mundo usa aí do Thomas Edison, né? Na verdade, essa questão da curiosidade é 1% inspiração e 99% transpiração. Então, nunca desista. Muitas vezes pode ser difícil. E, assim, nunca use bastante essa base que você tem de conhecimentos da universidade, por isso que a formação acadêmica ela acaba sendo muito importante, porque ela te ajuda a construir essa bagagem, essa caixa de ferramentas necessárias para o seu amanhã. Então, às vezes pode parecer que aquela integral, aquela derivada que você está resolvendo ali naquele momento, você fala, que eu vou usar isso na vida, sabe? Cara, eu falo para vocês que, em todos os meus pontos de carreira, eu nunca deixei de usar essas coisas. Então, a base, ela é fundamental. Assim, a mensagem que eu quero deixar aqui é para qualquer... Isso não só para computeiro, não só para cientista de dados ou para matemáticos e estatísticos e engenheiros. Eu acredito que para todas as profissões. Tenha amor pelo que você faz. E o que significa você ter amor, você gostar? É você se inserir no contexto e entender como que as coisas funcionam. Vamos usar um exemplo bem clássico aí. Se eu quero usar, por exemplo, eu quero usar TensorFlow porque é uma biblioteca que está na moda para construção aí de Deep Learning, coisas do tipo. Mas, cara,
tenta entender o porquê dos tensores, vai lá para a álgebra linear, sabe? Traz de lá das raízes, vai sempre nos originais ali, entenda o porquê que o autor chegou ali em usar essa teoria de tensores para criar essa biblioteca de fluxo para resolver problemas de deep learning, sabe? Esse é só um exemplo hipotético, poderia em tantos outros. Então, acho que a principal mensagem aqui, consolidem muito bem essa base que vocês estão tendo ou tiveram na universidade, até mesmo, se possível. Eu sempre sou uma pessoa que eu estou sempre fazendo revisão aqui das coisas, tá? Então, o que acontece? Tem muita coisa que a gente não lembra, a gente acaba esquecendo, e para a gente estar ali no estado da arte, porque eu costumo ler muito, eu gosto muito de ler, justamente por estar voltado a essa questão de pesquisa, eu gosto muito de ler artigos na área, o que está saindo e coisas do tipo, que eu acredito também que seja uma fonte aí bem fundamental, ler artigos da área. E quando eu falo artigos, são justamente aqueles artigos acadêmicos mesmo, para você entender o estado da arte e você começar a ter insight de novas ideias, e o que eu usei bastante aqui, que você até gostou, fazer a construção do seu framework, da sua caixinha de ferramentas para você poder trabalhar. Então, eu acredito que é isso, Dri. Você ter curiosidade, você chegar e explorar a fundo aquele assunto para realmente ter um conhecimento real do assunto. E aí, cara, as outras coisas, elas vêm com naturalidade. E vão acontecendo, né? Alan, foi maravilhoso o nosso papo. Eu quero muito te agradecer pelo seu tempo nessa sua casa linda aí, né? Olha que casa bonita. Esses aqui são ótimos, né? Deixa até eu com a casa do Picard, né? Porque, na verdade, essa aqui é a sala de estar do Picard do Star Trek, né? Então, olha lá. Eu consigo até ter a sala dele. E muito, muito obrigada pelo seu tempo. Acho que foi muito proveitoso para entender um pouco dessa sua carreira, para ver o que foi importante, porque eu acho que observando outros, né, a gente aprende muito no sentido de o que é realmente importante para chegar ali. Então, eu gosto muito desses bate-papos onde a gente acaba falando até um pouco da intimidade, porque a gente aprende muito com isso. Eu acho que é muito válido. E eu acho que a mensagem principal, e você marcou bem no final, é entender a essência, né? Então, é o porquê. E o porquê vem do curioso. Então, não é à toa que muitas empresas estão usando o curioso como a grande chamada, né? Exatamente por isso. Porque isso vai muito de perfil, mas é uma coisa que a gente consegue cultivar na gente. É só sempre perguntar, não esquecer de fazer a pergunta. Por quê? Para quê? Exato. Como? E você vai acabar descobrindo, porque nem tudo vai vir de graça. Muita coisa vão te enrolar, muitas outras coisas você vai ter que você criar um porquê na sua cabeça, mas tudo isso vem do não tem por onde fugir. Horas bunda é ficar estudando, é pesquisando, é lendo, é se informando. Então, eu acho que foi muito rico. Acho que só uma coisa para completar, desculpa te interromper, Dri. Você falou uma coisa aí que eu acho essencial. Tem muita gente, e assim, até de costume eu percebo países aqui, América Latina, é muito de costume do latino, ele querer classificar perguntas. Essa é uma pergunta idiota, eu não vou fazer. Essa é uma pergunta média, eu não vou fazer. Essa parece ser uma pergunta difícil, eu vou fazer. Cara, não existe nível de pergunta, porque a dúvida, ela é muito individual, é parte de cada indivíduo. Então, se você tem dúvidas, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de explorar, desde que você pense que é a pergunta mais idiota do mundo. Não existe pergunta idiota. Cada pergunta é uma dúvida particular sua, e para você poder aumentar o seu conhecimento, você tem que perguntar. Maravilhoso. Eu começo todas as minhas aulas falando, não existe pergunta burra. Se você achou que é burra, faça, porque outros também acharam e não fizeram. Então, se você tem vergonha, faça pelos outros, não por você. E aí, você acaba se dando a permissão de fazer pergunta, né? E é muito comum isso. Eu achei maravilhoso o que você falou, porque é um fato. Eu nunca nem tinha reparado se em outros lugares isso é diferente. Mas aqui é uma coisa meio enraizada. Não vou perguntar porque eu tô com vergonha, porque eu acho que é muito burro, né? Pra perceber que eu sou meio... Não tem essa. O seu cérebro tá numa sintonia, os outros estão em outra e cada um tá com dúvida. Exato. E a gente percebe muito isso quando a gente começa a dar aula, né? Porque eu confesso que eu tinha essa barreira também, falar, cara, eu não vou perguntar isso, porque isso é idiota demais, sabe? Pois eu vou em algum lugar, eu procuro, e muitas vezes morria com a dúvida, sabe? E aí, quando você começa a dar aula, você começa a sentir isso nos alunos, é que você começa a abrir o seu campo de visão, né? Isso é bem bacana. Maravilha. Mas é isso.
Gente, então, ó, terminamos aqui com o Alan. O Alan é super acessível, vocês viram que até o apelido dele aí de palhacinho fez sentido, né? Agora que a gente conhece um pouco mais, ficou tudo super claro para todo mundo. O LinkedIn do Alan está aqui embaixo. No tempo dele, ele responde, mas podem abordá-los, podem adicioná-los, vale bastante a pena. E é um cara super acessível, simpático e agradabilíssimo. Então, vocês já viram aí. E se eu conheci o cara no LinkedIn, por que você não pode fazer a mesma coisa, né? Então, conversa. E isso faz a gente conhecer pessoas, enriquecer o nosso repertório e para a gente poder ser criativo naquele 1% ali, né, da criatividade, que os outros 99% não vai ter por onde, você vai ter que ralar que nem um louco, senão você não vai conseguir. Isso aí, e ajudar na democratização de machine learning, né? Esse é o ponto. Por isso que a gente não tem como, tiverem dúvidas, quiserem contactar, sintam-se à vontade. No que eu puder ajudar, eu gosto muito de discutir ideias, conversar sobre isso e a gente poder ajudar nesse processo também. Maravilhoso, perfeito. Gente, muito obrigada de novo, Alan. Meu agradecimento pessoal. Tenho certeza que o pessoal também gostou. E a gente se encontra na semana que vem. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.